vídeo? Pode, você só explica como montou. É por Professora, causa qual é a palavra-chave mesmo? casa, aí ele, porque meu pai é pedreiro, aí ele usou a marquita para montar, pra arrumar uns trem, aí não ficaria tão legal no vídeo. Não, tudo bem, você só explica, não tem problema não, tá? Okay. Gente, então, uma boa tarde para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, tá? E nós vamos fazer um pouquinho de revisão, preparando um pouquinho para a prova. Ontem eu já queria ter trabalhado isso com vocês, mas, assim, a vida prega peças na gente, né? E nem sempre a gente consegue fazer exatamente aquilo que a gente gostaria de fazer, né? A vida é imprevisível. Mas, de antemão, eu já gostaria muito de agradecer a cada um de vocês. Eu recebi muitas, muitas mensagens de carinho, de apoio, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Vocês não imaginam o quanto isso faz a diferença para a gente, tá? E agora, falando para todos vocês juntos, eu gostaria de fazer um pedido. Amem. Amem muito os pais de vocês. Amem muito aqueles que cuidam de vocês, tá? Amem, cuidem, né? Faça tudo de bom. Procure aproveitar cada momento de estar com eles, né? Fazendo com que essa pessoa se sinta bem, se sinta feliz. Porque a vida da gente é tão breve, né? Muito breve. Eu tive a oportunidade de estar muito com o meu pai, de cuidar muito dele. Até no dia 3 de junho agora, completaria 2 anos que ele estava acamado, né? Ele nem se mexia, ele se alimentava por sonda, ele respirava por traqueostomia, ele dependia totalmente da gente. Mas eu vivi momentos maravilhosos junto com os meus pais. Eu tenho minha mãezinha ainda, né? Graças a Deus. E assim, quando a gente perde, é uma dor profunda que a gente sente. Não dá para explicar, sabe? O quanto é difícil essa separação da gente. A gente sabe que, né, acreditando em Deus, acreditando na ressurreição, a gente espera um dia reencontrar. Mas assim, a gente sente muito. Então, amem, amem muito aqueles que cuidam de vocês, tá? Eu sei que tem gente que não mora com o pai, às vezes não mora com a mãe, às vezes é com um tio, com um avô e assim por diante. Amem, cuidem, porque vai chegar um dia que você vai sentir muita dor, muita saudade, tá? Então, se você tiver de fazer de bom, faça agora. Não deixa para outra hora, tá bom? A vida é curta e a gente nunca sabe qual é o último momento, o último minuto, tá? É isso que eu queria dizer para vocês. Então, vamos seguir adiante. Eu vou partilhar com vocês a atividade. Professora? Oi. O que a senhora estava falando? Eu cheguei um pouquinho atrasada. Eu estava só fazendo uma pequena mensagem sobre a importância da gente cuidar bem dos nossos pais. Às vezes não é pai, não é mãe, mas é um tio, é um avô que cuida da gente, né? Que teve todo o carinho de cuidar da gente. Então, amem, cuidem muito bem, porque a vida é breve, a gente nunca sabe qual que é o último minuto, o último dia que a gente tem para estar com eles, e no dia, quando um deles partirem, né, para outra vida, que tenha ficado na sua memória boas coisas e que você não tenha motivos para se arrepender de algo que você fez, que você só magoou, que você deixou triste, né? Mas que você tenha só lembranças boas, coisas boas. Então aproveite muito, ame muito seus pais, aqueles que cuidam de vocês, tá bom? A mensagem era só isso. Vamos lá, então, eu vou compartilhar com os senhores a atividade aqui. Deixa eu ver. Opa, não é isto não. Não é esta janela. Nem essa. Cadê minha atividade? Será que eu fechei a atividade? Não. Espera aí. Vocês estão vendo a atividade? Não, professora. Não? Deixa eu tentar de novo, compartilhando. Espera aí. E agora?
Agora sim. Sim. Que bom, então. Gente, opa, tem um microfone. Cuidado. Turminha, eu vou pôr bem grande aqui, ó, para que vocês possam ver direitinho. Quem já conseguiu baixar a atividade, tudo bem. Quem não conseguiu, olha aí, tenta fazer, tá? E vai anotando as respostas, depois você baixa. Se você não conseguiu baixar ainda, porque eu postei ela para vocês bem pertinho agora do horário da aula, tá? Pode postar depois, não tem problema não. Pode baixar depois, né? E agora, então, vamos procurar fazer. Eu vou dar uns minutinhos para vocês exercitarem aí, tentar fazer. Professora, Depois eu vou corrigir com vocês. Oi. me removeram. Te removeram, mas, gente, cuidado com isso. Professora, essa atividade é para copiar ou ela tá no GR8 para imprimir também? Ela está no GR8. Eu postei agora bem pertinho do horário da aula. Bom? Oi, professora. Oi. Oi, professora, a senhora tá bem, né? Graças a Deus, eu tô bem. Eu fiquei sabendo de ontem, professora, da Pois é. senhora. Pois é, mas Deus dá muita força pra gente manter a Não, firmeza. Deus é maravilhoso, professora. É perfeito, perfeito, perfeito. Infeliz daquele que não busca Deus, que deixa isso pra lá, Pois é. porque vale a pena. Aí, Né? professora, não precisa ficar triste não, viu? Pelo menos ele vai ficar com Deus, né? Eu sei disso, eu tenho certeza que ele está com Eu Deus. sei que a senhora é forte, a senhora é muito forte. Eu já vi ele quando eu Professora, fui lá na Aurora arrumar minha roupa do colégio. Eu vi ele lá, falei oi pra ele. Pois é, ele é uma pessoa professora, muito especial para mim. Oi, Eu sei. ele morreu. Então tá, Ele professora, morreu. fica com Deus, viu? Beijo. beijo, e com Deus também. Professora, Oi. ele morreu por quê? Ele tinha muitos problemas, né? Primeiro ele teve um acidente, por causa desse acidente ele teve hematoma cerebral, aí ele Qual fez a acidente? cirurgia, um acidente de Sim. moto que ele teve. Aí ele, por causa do hematoma cerebral, né, ele teve que fazer cirurgia. Aí, como faz cirurgia, né, mexe muito, acaba tendo um inchaço na cabeça, né? E aí, no dia seguinte da cirurgia, ele teve um AVC hemorrágico, que paralisou ele por completo, deixou ele na cama, todo paralisado, ele não conseguia falar, ele não conseguia mexer nem um dedo, ele não mexia o corpo, ele não mexia nada. A gente que tinha que virar ele na cama, cuidar dele, fazer tudo. Ele respirava por traqueostomia, que é aquele negócio que coloca assim no pescoço, aquele furo que põe aqui com um aparelho aqui no pescoço. Precisava de máscara de oxigênio o tempo todo. Ele se alimentava por sonda. E assim, ele viveu ainda quase 2 anos. Dia 3 de junho faria 2 anos que ele estava vivendo desse jeito. Então ele sofria muito, sabe? Para pensar. Imagina a situação. Você ficar quase 2 anos sem pôr uma gota d'água na boca, sem poder comer, sem colocar na boca nenhuma comida, sem você poder expressar se você está cansado, se você está com dor, se você está incomodado com a posição que te colocaram lá na cama, sua perna dói, seu corpo dói, eu gostaria de virar de tal jeito, mas você não pode falar, você não pode expressar, as pessoas têm que ficar adivinhando o que pode fazer para te ajudar. Imagina, é assim que ele estava, né? Mas antes disso, meu pai sempre foi assim uma pessoa de vida muito ativa, ele entrava por todo lado, fazia tudo. Boa tarde. Ele, assim, uma coisa que me lembra muito, sabe, é o quanto meu pai era prestativo com a gente, atencioso, solidário, sabe, e cuidadoso com cada pessoa. Meu pai levantava por volta das 5h30 da manhã. Professora, Sim, sim. eu te mandei uma cartinha pra senhora ficar mais feliz. A senhora viu? Não sei se foi hoje ou foi ontem. É o Gabriel que mandou? Uhum. Aí, professora, quando tiver a oportunidade, se Deus quiser de voltar às aulas, eu entrego. Ah, tá bom, obrigada. Professora,
Professora, aquela foto que a senhora colocou lá no grupo já faz quanto tempo? Que foi tirada, não que você colocou, mas Não que fui foi eu, Sim, tirada. professora, o desenho que eu fiz pra Foi eu. senhora. Peraí que eu já vou ver, só um minutinho. Ah, tá. Esse E a foi o que você me professora? mandou no celular, não foi? Foi, e eu que desenhei, professora. Ah, que bom, você tá ótimo desenhista, parabéns. Aquela foto já tem um tempinho, acho que ela já deve ter uns 3 anos, certo? É, professora, sabe o que eu reparei? Eu reparei no seu cabelo, porque ele tava curto, parece, na época. Eu falei assim, essa foto deve estar antiga, porque a professora não tem o cabelo curto. Mas meu cabelo cresce muito, olha o tamanho que ele tá já, Pois ó. é. O cabelo cresce. Professora, o seu Mas eu- cabelo é vivo, não é? Eu não sei se eu acertei a cor, professora, da cartinha. Meu cabelo é castanho claro, bem o loiro. Então tá valendo. Igual minha mãe falou, não precisa de fazer cartinha pra todo mundo diferente, é só mandar a mesma cartinha pra todo mundo, é a mesma intenção. Ah, tá. Muito Porque- bem. Pois é, gente. Porque depois vai gastar tinta e depois e quando precisar de mais pra tarefa, assim, aí não tem mais, né? Pois então. Gente, então vamos lá, faça uma tarefinha aí. Questão 1, vocês já fizeram? Eu posso mudar para 2? Sim, professora, eu cheguei meio atrasada. Não, dá pra fazer essa atividade? É pra gente fazer? Isso, é uma atividade para a gente fazer revisando o conteúdo. Isso é dos conteúdos que vai cair na prova, tá? Dos fenômenos naturais, lá, do tectonismo, do vulcanismo. Aí vai falar um pouquinho sobre essas coisas. Ah, tá, Vamos professora. lá? É porque eu não tinha atualizado o meu GR8, não tava mostrando ela ainda. É porque eu mandei ela bem pertinho do horário da aula. Professora? Hum? Professora, minha prima também, ela ficou no mesmo estado, até hoje, ela está no mesmo estado que seu pai estava. Ela sofreu um acidente de moto com o marido dela e ela não andava, só mexia o olho. Só conseguia mexer o olho. Comia também através de sonda, meu tio, batia a sopa, o arroz no liquidificador e passava pela sonda, né? Ela só mexe o olho, ela não consegue se movimentar e também não fala mais. Meu pai também não falava nada, ele só mexia os olhos e muito pouco. Às vezes não dava nem para saber assim se, por exemplo, você perguntasse para ele se ele estava com dor, às vezes ele piscava o olho, mas você não sabia se ele estava piscando, porque ele estava realmente com dor ou se é porque já era hora dele piscar mesmo. Tá? Vou mostrar para vocês o meu pai, ele aqui na cama. Às vezes machucava, né? Tinha alguns pequenos machucadinhos. Vou mostrar ele comigo aqui. Tá? Ele deitadinho na cama. Não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho. Também ela usava fralda. Sabe o que eu fiz, professora? Eu peguei o nome do... Assim vocês conseguem ver? Sim, tá dando pra ver. Sim, professora. Pois é, esse era meu pai. Essa foto deve ter o quê? Uns 3 meses, tá? Professora? Professora, eu peguei o nome do meu pai e coloquei no Sagrado Coração de Jesus, viu, professora? Ele tá lá, na mão dele, o nome dele. Ah, tá bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Professora, essa tarefa de portfólio nós está fazendo em aula mesmo? Não, é só para aula mesmo. Eu acho que eu vou, como o tempo está passando muito rápido, eu acho que eu vou fazer o seguinte: nós vamos fazer ela mais juntos. Vamos lá? A pergunta. Professora, eu cheguei um pouquinho atrasado porque minha internet estava meio ruim. Tudo bem, sem problema. Gente, ó, tá aí já o link da chamada. Vocês façam e a palavra-chave é revisão, viu? Não esqueça de fazer. Eu ainda estou observando que ainda tem gente que não tá fazendo a chamada. Depois eu volto, dou uma conferida aí nas gravações da aula e verifico que tinha gente que estava na aula e que não fez chamada. Não deixa para a última hora, não, tá? Mas vamos lá. Pergunta número 1, então. Sim, pode falar. A chamada, professora? Chamada, tá aí no chat, pode olhar. Tem que copiar a pergunta? Não precisa copiar, não, só responde, porque vocês podem baixar no computador, né? Ou quem quiser imprimir depois, anota, só anota aí, é para revisão. Quem quiser mandar para mim, para eu conferir para vocês lá no portfólio, quem quiser mandar, pode mandar, mas assim, não é obrigado, não, tá? Qual a palavra-chave, professora? A palavra-chave é tá, revisão, tá?
Então, vamos lá. Primeira perguntinha. As placas tectônicas movimentam-se aleatoriamente, ou seja, de forma não agrupada e organizada. Ou seja, o que quer dizer isso? Elas podem se movimentar, uma movimenta aqui, não quer dizer que todas têm que movimentar, né? Outra movimenta lá perto do Japão, não quer dizer que as daqui têm que movimentar também, ou que lá nos Estados Unidos elas têm que se movimentar. É aleatoriamente, nem de forma sequencial, tá? Cada uma acontece conforme a natureza mesmo, sem planejamento, por assim dizer. Tá? Então, vamos lá. No entanto, a direção que elas tomam deve-se à orientação da pressão magmática exercida logo abaixo delas. Então, elas vão se movimentar de acordo com a pressão que o magma está fazendo lá embaixo, né? Embaixo delas. Nesse sentido, quando duas placas tectônicas movimentam-se no mesmo sentido contrário, ou seja, se uma está indo para a esquerda, a outra está indo para a direita, né? Contrário, se afastando uma da outra. Ou no sentido divergente, divergente é a mesma coisa, é uma se afastando da outra. Temos a formação de quê? De falhamentos, professora, que seriam falhas geológicas. Falhamentos? Tem essas palavras falhamentos? Não. Então, o que poderia ser? Estou em dúvida agora, professora. Seria as bacias sedimentares? Bacias sedimentares são formadas quando vai parando em um determinado lugar, material verdade. vem sendo trazido por chuvas, pelos ventos. Escudo cristalinos? Professora, se eu fosse fossa oceânica... Prof, depois eu faço atividade do portfólio do G8. Olha só, fossas oceânicas. Quando vai acontecendo, por exemplo, assim, um afastamento, uma placa afastando da outra. O que é uma fossa oceânica? É um buraco muito fundo? É, como se fosse uma fresta grande, lá Fica no meio no meio do mar. É. Se as placas se afastam uma da outra, não pode formar isso? É, realmente. É, então nós vamos marcar aqui, ó. Certo? Lembram disso. Tá bom? As fossas das Marianas eram uma placa tectônica? Aos milhares de anos elas foram se afastando e aos poucos foi dando origem a isso. Tá? Na 2, então, vamos lá agora. Na 2. Vocês estão vendo Professora, essa imagem aí? Ó, até isso Professora. aqui era para estar menorzinho. Oi, Qual que é a 1 mesmo? pode falar. Qual que é a 1? A 1 é letra C. Professora? Anitta Sandrão. Professora, o que seria San Andreas? Vem cá, então. Hã? É uma falha. O que seria San Andreas? É uma falha geológica, que essa que está na imagem aí, ó. É como se fosse uma fresta que vai abrindo na terra. E não fala Santos, não, é San Andrés. Essa aí é uma imagem desse lugar aí, uma falha geológica, né, que faz como se fosse uma rachadura grande na terra, assim, ó. Professora, Oi. essa rachadura existe há quantos anos? Ah, muito tempo, muito tempo. Essas coisas normalmente são, tipo, uns bons milhares, provavelmente. Então, vamos lá, gente. Nossa, esse caminhão tinha que parar logo aqui na porta agora, Jesus. Então, vamos lá, na 2. Sobre a falha geológica de San Andreas, localizada na Califórnia, nos Estados Unidos,
podemos afirmar que ela é resultado dos intensos terremotos que assolam a região. Sua origem está relacionada ao movimento de colisão e soerguimento entre duas placas tectônicas. É essa. Sua formação não possui relação com a tectônica de placas, uma vez que ela se manifesta apenas na Você me superfície ajuda a fazer terrestre o trabalho de educação física amanhã? ou na letra Tem D. que gravar um vídeo. Lázaro, só te tá ajudando ligado. alguns Gente, ao microfone. Lázaro. Eu vou dizer alguém ligado. Ó o microfone extra aí. Desculpa, professor. Tá. D. Ela se formou graças ao movimento e deslocamento tangencial entre duas placas tectônicas. É essa. Eu Essa acho aí, que é a B ou professor. a D. É a D. É a última. Porque as áreas geológicas são Pois- feitas dessa forma. Tá, depois nós vamos verificar então, né? Certo? Daqui a pouco nós vamos lá verificar se é essa então. Número 3. O número 3 está dizendo assim: assinale a alternativa que apresenta somente consequência dos movimentos das placas tectônicas. Ó, tem que ser algo que tudo que está falando aí é resultado apenas de movimento de placas tectônicas. Não pode ser resultado de outra coisa. Qual que vocês acham que é a certa, então? Vou colocar maior ainda para vocês lerem Professor, o direito. que seriam desdobramentos modernos? Os desdobramentos modernos. Professor, é a D mesmo. Vocês acham que é a letra D? Não, a da antiga, lá da Eu imagem. não entendi. Ah, tá. Da imagem nós já marcamos aqui, daqui a pouco nós vamos conferir. Professora, tinha uma perguntando o que era dobramentos modernos. Ah, os desdobramentos Professora, modernos. eu acho que é a letra A. A 3 é a letra A. Os dobramentos Eu não tô entendendo. modernos são como que, digamos assim, pequenas montanhas jovens, montanhas novas. Ah, tá. Eu acho que é a A, professor. É a A, professor. Vocês acham que é letra A? Tá bom, vamos marcar. Daqui a pouco a gente confere lá, então. Vamos para número 3, então. Oh, perdão, número 4. Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas continentais mais interiorizadas. O que é continental? Área continental. Um continente, tipo o Continente, que não é no meio da água, né? Não é no meio do oceano, é lugar de terra firme. Isso. É o continente americano, mais ou menos. É. Tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos sujeitos a abalos sísmicos e deformações. Em termos geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica dessas áreas faz com que elas apresentem uma forte tendência à ocorrência ao longo do tempo geológico de um processo de letra A, aplanamento das formas de relevo decorrente do intemperismo e da erosão. B, formação de depressões absolutas. Oi. Professora, Fala. eu não vou dar para me responder agora porque meu computador travou. Travou? Então, tenta resolver a situação aí primeiro. Então, vamos lá. C. Eu falei a B, não, né? B. Formação de depressões absolutas gerada por acomodação de blocos rochosos. Depressão absoluta são aquelas depressões, ou seja, um lugar que o solo tem uma altitude menor do que a altitude do mar. Menor que o nível do mar. Ou seja, se a água do mar pudesse escorrer,
ela ia acumular nesse lugar, porque é um lugar mais baixo do que o nível do mar. C. Formação de cânions decorrente de intensa erosão eólica. O que é erosão eólica? Aquela que é formada pela ação do vento. É por causa do vento, professor? Isso. Erosão eólica é aquela causada pelo vento. D. Produção de desníveis topográficos acentuados resultantes da contínua sedimentação dos rios. E. Geração de relevo serrano associada a fatores climáticos ligados à glaciação. E agora, Jesus, o que seria a resposta certa disso? Ih, professora, se eu não sei. Olha bem o que está perguntando. Ó. Vou baixar aqui um pouquinho para a gente ver. Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos que estão em áreas continentais mais interiorizadas, ou seja, mais no meio da placa, tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos sujeitos a abalos sísmicos e deformações. Em termos geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica dessas áreas faz com que elas apresentem uma forte tendência à ocorrência, ao longo do tempo geológico, de um processo de Eu vou ajudar vocês, gente, senão não faz essa revisão para a prova. Professora, eu acho que é a letra A. Tá, vamos lá então, bem rapidinho, que é a Eu aula. também tô achando que é A. Professora, Ui, como é que a senhora tá? eu tô bem, Deus dá força pra gente. Tá, Graças a Deus. Agora aqui tem que dar uma distancinha, porque tem que pôr a resposta, ó. Vamos lá, então. 5. Como se chama e de onde vem o material expelido pelos vulcões? Como se chama? É como Se chama magma é e vem do magma Magma. da Terra. Não? Lava e vem do magma da Terra. É lava que vem do mar. manto. Vem do magma? Tem certeza? Vem do manto, professora. Hã? Do manto da Terra. É, ele se chama lava e origina-se do magma que vem do manto, né? Lava e origina o magma que vem do manto no interior da Terra. Muito bem. Resposta aí, ó. 6. Também tem que dar uma distancinha. 6. Existem vulcões ativos no Brasil? Não, por causa que ele está no meio de duas placas está no meio de uma placa tectônica. Não. É ver vulcões, né, professora? Por causa que... Mas, Professora. Tectônicas, a placa sul-americana e a outra? Peraí. Encontra mais ou menos no centro da placa sul-americana, né? Porque ele se encontra... Professora, porque como ele tá no centro de uma placa tectônica, o efeito dele vai ser bem pouco, né? E agora os vulcões, se a gente for falar da presença deles, é onde tem, então, a divisa entre duas placas, né? Que é onde dá espaço para surgir os vulcões. Porque ele se encontra no centro de uma placa. Professora, Sim. eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Pois passa. Do tsunami. É assim. Que tem a ver quando forma aqueles quadrados, tipo na água, no mar, assim? O que tem a ver com o tsunami?
Quadrados? Como assim? Tipo quando as ondas formam... Ai, eu não sei explicar. Paredão. Forma um paredão. Paredão grandão. Aí tem um monte de quadradinho. O que acontece? Aquele aumento do nível da água, que ela vem caindo, né? Ou simplesmente sobe, vem como um paredão de água empurrando tudo, é porque devido aos movimentos que aconteceu lá no fundo do mar, devido a um terremoto lá, ou deslocamento de uma placa que fez esse terremoto, o que vai acontecer? Forma ondas, é como se você balançar uma bacia de água. Quando você balança, ela não faz ondas também? A água não sobe de um lado? Isso mesmo, é o que acontece, então, quando tem um terremoto, faz aquilo lá. 7ª, tá acabando a aula, ó. Uma manifestação geomorfológica resultante da colisão do material magmático na superfície é constituição de forma de relevo aplainada, maior atuação dos agentes exógenos do relevo, o reposicionamento das camadas sedimentares, a formação ígnea extrusiva ou desencadeamento do processo intempéreo. Professora. Oi. Lá na 5 tá escrito lava e origina-se? Ou é lava se origina-se? Na qual? A 5. Professora. Lava e origina-se do magma que vem do manto no interior da Terra. Sim. Oi. Pensei que era se origina. Deixa eu passar as respostas para vocês, então. A letra A, a número 1, eu nem coloquei para vocês aqui, nem anotei. É essa aqui mesmo, tá? Letra C. A 2, letra D. Acertaram? Sim, a gente coloca a letra D. Acertaram. 3. Acertamos. A gente acertou também, falou que era A. A 3, cadê a 3? Vocês falaram que é letra A. 3, marcou letra A, tá correto. 4, vocês marcaram letra A. A 7 é a letra D. 4, letra A. Também acertaram. Cadê a 4? 4, letra A. 5, eu já fiz com vocês. 6 também eu fiz com vocês. A 7 é a letra D, professora. Eu acho. 7, vocês acham que é a letra D? Professora, a letra D. Essas rochas aí são formadas quando a lava resfria. Tá, então letra D. Vamos ver se é. Letra D. E pronto, acabou. Se vocês acertaram. Ok? Não precisa enviar, né, professora? Não precisa enviar. Ó, então tá aqui, gravadinho. Eu vou postar essa aula. Terminando aqui, eu já vou postar ela para vocês, porque quem não tiver conseguido acompanhar, vai poder voltar, ver a gravação e terminar de fazer. Isso preparando para revisão, para a prova, ok, gente? Então, ó, professora? Um beijo no coração. Quem não fez chamada, faça, por favor. Nossa aula... Já acabou, professora? Já, Tchau, né? professora, com Deus. Professora, mais um Tchau, professora. Professora, mais aula da senhora, né? 2? É uma só. Ontem é que era 2. Professora, qual é a palavra-chave da chamada? Revisão. Professora, tem até que dia para gravar aquele vídeo que a senhora pediu? De preferência até sexta-feira, porque depois começam as provas, gente. Tá bom. Professora,